Olá pessoal, tudo bem? Salve, salve! Mais um vídeo aqui do canal Falando Sério. Pessoal, alguns colegas que acompanham aqui o canal me perguntaram por que eu não faço vídeos comentando, fazendo alguma reflexão sobre a economia e também sobre a política do Brasil. Na realidade, pessoal, esses tipos de vídeos são tão difíceis de fazer porque todo dia existem novidades dentro desse cenário político e também econômico do Brasil, né? Então, são vídeos que precisam assim, de muita dedicação, de ter que fazer todo dia, porque todo dia aparece uma novidade hoje e amanhã já não é mais, e tudo acontece com muita rapidez. E eu fico assim com dificuldade em fazer esses vídeos e também fazer esses comentários. Mas alguns também perguntam, porque também eu não peço para dar like, curtir, seguir, enfim, eu deixo aí por conta das pessoas que tenham essa atitude, que façam. Se gostou do vídeo, dê aí um like, é importante, porque o canal, é, somente ele é visualizado, ele é propagado aí pelo YouTube, se tiver muita visualização, se tiver seguidores e tudo mais. Então, o algoritmo ele pega esses tipos de informações para indicação para outras pessoas e tudo mais, no sentido de compartilhamento, né? Mas eu deixo aí por conta de cada um, se a pessoa gostar, ela seguir, curtir aqui o canal e também compartilhar com os amigos e também fazer comentários. Então eu deixo por conta de cada um. Mas voltando aí, em relação à política e economia, eu também não sou, vamos dizer assim, eu não sou economista, apenas acompanho o que eu vejo no nosso dia a dia, né? Indo ao supermercado, então eu posso acompanhar e ver aquilo que está subindo de preços nos supermercados, as mercadorias que estão no supermercado com uma alteração de preço assim muito grande. Então eu faço esses comentários assim. Mas eu também evito essa polêmica do mundo político, essa polarização que a gente acaba perdendo amizades por causa desse tipo de polarização. Cada um tem sua ideia, cada um tem seu pensamento, cada um segue o seu partido, seu político, enfim, cada um faz o seu. Mas eu não tenho nenhum tipo de vínculo com nenhum partido político, nem tampouco com nenhum político. Não conheço nenhum, não tenho afinidade com nenhum deles e também com nenhum partido político. Então eu sou totalmente neutro e faço apenas as minhas reflexões sobre o que eu vejo, o que eu sinto, de acordo com a minha maturidade, de acordo com o meu pensamento, de acordo com aquilo que eu filtro no dia a dia, ok? Mas, no entanto, portanto, hoje eu vou fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo no Brasil, no meu ponto de vista. É a minha reflexão diante de todos esses fatos que estão acontecendo. Então, eu penso o seguinte, pessoal: para se construir uma casa, é necessário uma fundação, um alicerce, tijolos, porque sem isso, também sem o planejamento, não se constrói uma casa. Então, tudo é a base do alicerce, a base da fundação e também do planejamento que a gente consegue construir a nossa casa, certo? Então, assim também é o mundo político, é assim também a nossa sociedade e o dia a dia, né, que nós estamos vivendo, estamos vivenciando. Então, nós não podemos deixar de lado também a política, ficar alienado daquilo que está acontecendo, porque tudo isso reflete no nosso dia a dia e reflete nas condições de vida da nossa sociedade. Então, nós podemos fazer, por exemplo, um paralelo, né, uma comparação paralela com o Brasil, né? O que é que está acontecendo com o Brasil? Então, a situação atual
com a iminente possibilidade do país ser taxado, né, em 50%, é devido a uma sucessão de lamentáveis erros na alta esfera política e de quem governa a nação. Isso está claro demais, por ter utilizado palavras inadequadas quando deveria usar a diplomacia e todos os esforços de diálogo para fechar um acordo comum, um acordo que tanto fosse positivo para o Brasil como também para os Estados Unidos. Infelizmente, a ideologia política ficou acima das negociações com os canais diplomáticos. Essa é a grande verdade e basta observar, né, o que é que está acontecendo, como é que está acontecendo o diálogo entre o governo brasileiro e o governo americano. Para contextualizar, pessoal, eu vou compartilhar alguns pronunciamentos ou declarações que foram publicados em alguns sites como a CNN, a Agência Brasil, Gazeta do Povo e tantas outras que estão disponíveis aí na internet, basta pesquisar. Então eu vou compartilhar com vocês algumas informações que foram divulgadas a respeito desse imbróglio que tem em relação ao Brasil com os Estados Unidos. Então vejam só, Lula responde a Trump e diz que o país não aceitará ser tutelado. Lula diz que o discurso de Trump é absurdo e lembra o de anarquistas. Lula joga gasolina na fogueira em discurso contra Trump. Não é um gringo que vai dar ordem a este presidente, disse Lula para Trump. Lula amplifica discurso contra Trump e Bolsonaro. E a pior de todas essas declarações foi a seguinte, que foi divulgado aí no Metrópolis. Lula chama Trump de nazi, tem um nome completo, só vou usar nazi, possui uma ideologia nazi e discurso e práticas de supremacia racial. Pessoal, esse tipo de declaração foi uma das primeiras declarações que ele deu, contaminou toda, vamos dizer assim, contaminou toda a Europa, chegou na Europa com grande impacto e principalmente nos Estados Unidos. Uma pessoa, né, um presidente que se dirige a outro presidente utilizando esses tipos de palavras é de extrema gravidade. Isso aí, dentro da diplomacia, não tem classificação. Então, é gravíssimo, foi gravíssimo esse tipo de pronunciamento que desencadeou todo esse processo que nós estamos vivendo hoje. Foi uma sucessão de declarações não pensadas que está provocando esse tipo de problema no nosso país, né? Esse tipo de condição de taxação de 50%, se não acontecer uma taxação maior até o dia 1º de agosto, quando começam a vigorar essa taxação que foi imposta, né? Que foi dada para o Brasil de 50%. Então, quando a gente verifica aí as manchetes que estão disponíveis nos sites, em vídeos aí na internet, basta a gente fazer uma reflexão, né? Se é esse tipo de diálogo que vai resolver algum tipo de problema aqui no Brasil. Se reagindo dessa maneira, de uma maneira ideológica, né, se vai resolver essa posição do Brasil. Ou seja, o presidente fica no palco fazendo escaladas em discursos desastrosos e envia o vice-presidente para negociar. Porém, as portas americanas foram fechadas, faltando 4 dias para a aplicação das tarifas de 50%. Como alguém pode negociar alguma coisa se existe o fogo cruzado? Os discursos ideológicos anti-americano ou a narrativa para gerar uma onda nacionalista anti-americana no Brasil não resolve o problema, nem a crise diplomática. Outro detalhe,
a narrativa de soberania tornou-se uma palavra de ordem na mídia militante. No entanto, como valorizar e enaltecer a soberania do país se o presidente vai à Argentina e levanta uma placa Cristina Livre? Pense bem, é só fazer um pensamento, uma interpretação desse ato. Isso também não é uma interferência na soberania em outro país? Ir no país e levantar uma plaqueta escrito Cristina Livre, isso aí também não é uma interferência na soberania do país? Então, basta observar e ver 2 pesos e 2 medidas e fazer uma reflexão sobre o assunto. Na semana passada, até a Venezuela aplicou uma tarifa de 77% contra o Brasil. Imagina como está a situação para o Brasil. É uma questão de avaliação, uma questão de observarmos a gravidade hoje que o país apresenta. A diplomacia brasileira está tão capenga, ineficiente, inexpressiva, que não se apresenta para dialogar e solucionar uma crise com os Estados Unidos sobre essa tarifa de 50%. Ou se o faz de uma maneira muito medíocre e também nada amistosa. Além disso, o Brasil está diante de uma crise também diplomática com Israel. Para completar, na semana passada, o governo brasileiro deixou a Aliança Internacional em Memória do Holocausto, onde participava desde 2021 como membro, e ingressou em uma ação na Corte Internacional de Justiça que acusa Israel de gênocídio lá em Gaza, né? E o governo, né? E o que é que o governo tem a dizer sobre o Hamas, que matou mais de 1.250 pessoas e até agora mantém aproximadamente outros 250 reféns sobre seu domínio? Então, o que é que o nosso governo tem a dizer sobre isso, quando também acusa Israel, né, de gênocídio e outros tipos de expressões, e realmente é uma afronta também na diplomacia, na falta de habilidade diplomática do Brasil com Israel, e como também está acontecendo com os Estados Unidos, né? Então, pessoal, para finalizar esse vídeo, o vídeo de hoje, um pouco diferente, bem diferente de tudo aquilo que eu tenho feito aqui no canal, eu penso o seguinte: o que estamos percebendo? Basta fazer uma análise da situação do Brasil, que ele se distancia das relações diplomáticas com outros países, países que já têm uma relação antiga de cooperação, comércio, amizade, e está caminhando para o isolamento da comunidade ocidental. Então, pessoal, nós precisamos ler fatos históricos para não utilizar palavras indevidas, compreender como funciona as relações internacionais e a diplomacia entre países, e também precisamos confrontar informações, termos nossa capacidade de interpretar os fatos e formarmos nossa própria opinião. Nós termos a nossa própria opinião sem se deixar influenciar por narrativa de quaisquer ideologia ou também militância. Ok, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi sobre esse grave sistema brasileiro, hoje atual, que está se afastando da tradicional diplomacia, do tradicional diálogo, na boa convivência com países antigos, os quais o Brasil sempre manteve uma boa relação e também uma boa amizade, certo? Então vamos esperar que esses 4 últimos dias alguma coisa de positiva aconteça em relação à diplomacia brasileira e também americana, para que consiga reduzir essas tarifas, porque, de acordo com algumas informações que já circulam, a situação poderá se agravar muito em relação à economia brasileira e principalmente em relação à população brasileira, à nossa sociedade, que vai pagar esse preço diante da falta de habilidade no diálogo e também em relação à diplomacia. Tá ok?
Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui do canal Falando Sério. Valeu, obrigado, tchau, tchau, grande abraço.